as marcas japonesas têm fama de Sim, não quebrar. Toyota. WEG. Não tem fama, pelo menos? Eu questiono um pouco esse posicionamento. Isso daí é o carro dos sonhos, mané, dos moleques. Corolla? Um Corolla, um Civic. Claro que não. Isso é o carro dos... Cara, Por Muita exemplo, influência. um Corolla. Muita influência. Quem compra Corolla, velho? Pessoa velha, pessoa de idade. Velho é chato, é feio falar. Pessoa de idade. isso que vocês estão falando aí me chama a atenção pro fato de que todos os carros que eu comprei na minha vida até hoje eu não sabia nada sobre eles. Você sabe que... Não, mas é que ele sabe muito também, né? Hoje a gente vê, assim, uma espécie de mito, né? Que o cara, vou comprar o carro novo porque eu não vou ter problema. Não é assim. É o cara que tem o perfil um pouco mais esportivo, põe carga num câmbio CVT, que é um câmbio feito para deslocamento, o câmbio não aguenta. Até me perdi. A gente tá falando de carro. A gente tá falando que um carro que me chama a atenção é a C300. Tem um outro que eu acho maneiro, mas eu não sei qual é a diferença. E aí vocês que vão me ajudar, porque vocês são desse mundo aí. Tem a CLA, não tem? CLA. A CLA. Qual que é a principal diferença? Os dois são meio sedanzinho, não são? É a mesma plataforma. Você imagina assim, ó, que o corta-fogo do carro, assim, ó, logo atrás da roda dianteira, é o que chama a plataforma do carro, né? A partir daí, tipo uma espinha dorsal da onde todos os carros daquela mesma plataforma vão nascer. Então você pode imaginar que, no caso da classe A, você tem a classe A, você tem a CLA e você tem a GLA. Todas vão nascer daquele espinha dorsal e o restante do carro é a GLA. Então você tem aquela bolha do SUV, é a CLA. Então você tem aquela meia-lua, é a classe A, você tem aquela traseirinha de hatch, né? Mas o carro em si, todo o restante, se você entrar embaixo do carro, suspensão é basicamente a mesma. A parte onde parafuso o motor, a transmissão é basicamente a mesma. Muda alguns detalhes que não são estruturais, são mais estéticos ou de segunda importância, assim. Então é o mesmo carro no final. Você vai comprar uma CLA... Eu nem sei se tem a CLA 300, tem? Não vem, né? Se você for analisar, quando você Tu tem uma CLA na loja? Quando você abre as portas, vamos falar mais no modo mais popular. Mas você tá comparando com a classe C, né? Quando É, você, com a C300. quando Então, você aí é outra plataforma. você pegar uma C300, você abriu a porta traseira, ela tem a porta, tem a parte aqui da... como é que fala? A coluninha aqui, certo? O aro do vidro. O aro do vidro. A CLA, você abriu, é só o vidro, não tem, né? Então, aí você... ela é um outro estilo. A CLA, A CLA é um coupé. É um coupé, ela é mais caída a traseira assim. Um grande coupé. Se você olhar um carro e o outro, aí você vai ver a diferença. A CLA é um carro mais pro esportivo e a C300 é um carro mais executivo. Qual que é mais carro? A CLA acho que é mais, né, meu? Eu compraria a C300, mas a CLA... A CLA tá numa categoria inferior, assim, em termos de carro, de construção, de engenharia, ela é de uma categoria abaixo Mas ela da é mais C. esportiva, né? Pega uma CLA Pelo menos no Depende visual, do modelo, uma né? CLA 45. Depende do modelo. É que a C você vai imaginar, por exemplo, eles põem o motor da C longitudinalmente. Então você vai trabalhar com carro que a tração vai estar na traseira. Essa é a espinha do carro, é a estrutura do carro, a classe C. A CLA já é transversal. Já é aquele carro um pouco mais compacto de uma carroceria que nasceu de tração dianteira. São carros mais baratos para produzir, dinamicamente são inferiores. E, assim, são segmentos que são vendidos. Eu não sei como é que tá o preço, porque a CLA geralmente é essa versão um pouco mais premium. Eu jurava que a CLA era mais que a C300, você acredita? De categoria, a CLA tá na classe A, né? Tá na classe A. Aí você tem a C, aí você tem a E, você tem a S, né? E aí as categorias vão mudando. Mas a C como carro é um carro de tração traseira. O motor tá longitudinal. Ele tem a estrutura do carro, a suspensão é McPherson. McPherson na CLA e vai ser duplo A na classe C. Então, dependendo do modelo. Sim, isso nunca vai ter uma suspensão duplo A numa CLA, porque é uma carroceria de tração dianteira. Então, assim, são jeitos de você pensar e desenhar o carro que vão refletir de como que ele dirige, que tipos de opcionais eu posso botar, o quanto de potência esse carro consegue lidar sem perder a aderência. Cara, tudo isso que vocês estão falando aí me chama a atenção pro fato de que todos os carros que eu comprei na minha vida até hoje eu não sabia nada sobre eles. Você sabe que... Não, mas é que ele sabe muito também, né? Talvez seja. Eu tô tentando traduzir de jeito... Não, fácil fica tranquilo que eu venho no carro, tamo junto. Tá bom, entendeu? tá bom. Já é extremamente técnico, entendeu? Pois é, porque assim... por que tu comprou o Fusion? Aí que tu comprou. Cara,
Vamos lá, eu comprei porque eu queria experimentar um carro híbrido. Eu nunca tinha dirigido, ou tido um carro híbrido. Eu acho o Fusion um carro foda, porque, sei lá, eu já tinha... Ele é grande. Ele é grande, é uma barcona, Puta é design confortável, cabe minha família inteira ali, Imponente, tranquilo. né, mano? Eu acho bonito. Mas o bonito, ele vem no máximo em segundo lugar, entendeu? Primeiro eu quero curtir, eu senti que o carro é gostoso, ele é bom de dirigir, ele cabe todo mundo com tranquilidade e tal. E aí, por isso, assim, nunca parei pra pensar como é que é a tração e se o motor dele dá problema, tá ligado? Não faço ideia. O motor se dá problema, a gente só vai saber depois. Por exemplo, se a C300 que é vendida hoje tem algum defeito crônico, como as anteriores, com o M271, um motor 4 cilindros que veio antes, teve seus defeitos crônicos que você foi descobrindo com o tempo, só o tempo pra gente dizer. Esses carros são novos, né? Se o carro for muito ruim, ele já dá problema ali no segundo, no primeiro ano, já começa a ter recall, já começa a ter campanha de aprimoramento, que é um nome bonito pra recall, que os caras fazem porque Como é que é a campanha de aprimoramento? Campanha de aprimoramento. Entendi. Recall tá pegando mal, né? Que o recall é assim, tem uma lei que determina isso, então você tem risco de vida, tem algumas questões para você determinar aquela atualização do produto como recall. Mas, cara, isso vale para qualquer carro hoje. Hoje a gente vê, assim, uma espécie de mito, né? Que o cara, vou comprar o carro novo porque eu não vou ter problema. Não é assim. Você vai comprar um carro novo porque a chance de ter problema é menor e se você tiver problema, você não vai custear ele. É isso. Porque você pega carro 0 km e tem atualizações e às vezes você está falando, por exemplo, do bico do Corolla hoje, que é um item que está tendo problema. O carro ainda durante a garantia. Né? Então são problemas que você só vai descobrir depois, né? Com o tempo. Então isso não dá pra dizer agora. Você vai comprar a C300 porque ela dá menos problema, cara, isso aí é a mesma coisa de bola de cristal. Você não vai saber o futuro. Você vai descobrir isso depois. Não que o cara constrói o carro pra quebrar. Né? Então você tem uma mitologia em cima. Não, porque o engenheiro... Você acha que o engenheiro alemão ia fabricar uma Mercedes? É uma Mercedes. Isso aí é tudo mitologia, cara. Isso aí é a mesma coisa que você fazer uma reza pra Poseidon antes de entrar no barco. Entendeu? Não é isso que interessante. Na minha cabeça, eu pensava um pouco assim, que era, como é que pode? Ouvia na rádio, às vezes, assim, umas mensagens, espaço publicitário, só que falando de recall, né? De marca foda. Você acha que tem relação com quanto que você gasta no carro? Pelo visto, não. Eu vou gastar 2 milhões no carro, logo ele não vai quebrar? Ou vai quebrar menos do que um carro que custa 1 milhão? Não. Pelo contrário, às vezes você tá gastando 2 milhões num carro que é de baixa produção, uma Ferrari, uma Lamborghini e tal, que os caras, assim, têm uma filosofia de construção que reflete na vida útil do carro. E dá problema, cara. Dá problema. Você pega as Ferraris, que agora lançaram aquelas telas, né? Antes eram os relógios físicos, né? Os instrumentos, contagiros. Aí são as telinhas laterais e aí depois saiu a tela inteiriça. Cara, os primeiros carros que desembarcaram aqui no Brasil, SF90 e tal, assim, com frequência tinha que trocar a tela, porque ela geralmente dava um risco assim no meio, que nem monitor de LCD, que dá problema. E você fala, mas eu gastei 4 milhões no carro. Falei, mas é uma tela, ela pode dar problema, é um componente complexo. E às vezes o cara, quando projetou, não estava contando, sei lá, com a temperatura ambiente ou com a vibração que o carro fez do transporte lá no navio. Chegou aí e quebrou. Aí o que o cara faz? Beleza, tá nada garantia, a gente vai trocar para você. Agora, não significa que não vai dar problema. Isso aí é meio, assim, a chance é menor, por ser novo. Mas... É que tem as marcas que leva mais fama, né? Então, tem a marca que eu tenho a fama de não quebrar. Então, vou comprar porque não vai quebrar. Tem as marcas japonesas têm fama de não quebrar. Toyota. WEG. Não tem fama, pelo menos? Eu questiono um pouco esse posicionamento, porque eu vejo o outro lado. Eu vejo esses carros quebrando também. Talvez em quantidades menores ou em componentes que sejam menos importantes, mas não posso dizer, por exemplo, do injetor do Corolla, que é uma referência no mercado como um puta carro. Uma engenharia feita até certo ponto, buscando durabilidade, buscando a satisfação do cliente durante um tempo maior, sim.
Mas o Corolla não custa o mesmo que custa o, sei lá, o equivalente da Volkswagen, lá o Jetta? Jetta. O Jetta é mais barato. Isso vai refletir no preço do carro. Se o cara escolhe fazer... Eu acho que é o Jetta. Que é o mais Eu nem sei mais hoje talvez seja. como é que tá, porque tá tudo virando tudo SUV, né? Tá, cara. Mas Então- você sabe que esse negócio de quebrar, que você falou até do Corolla, Jetta, tudo bem. As marcas são boas, mas é o público que compra o carro que vai determinar também isso aí. Por muita exemplo, influência. um Corolla. Muita influência. Quem compra Corolla? Velho. Pessoa velha, pessoa de idade. Velho é chato, é feio falar. Pessoa de idade. Pessoa de idade compra Corolla. Pessoa de idade anda com muito mais cautela, faz as revisões em dia. Então tem que fazer revisão, vai ser feita a revisão do carro. Então vai fazer o que tem que ser feito. Você pega um Jetta, uma Evoque, é um público jovem. Já vai usar com muito mais agressividade um carro, não vai fazer as revisões, não vai ter cautela. Então não tem uma máquina, são duas máquinas. Uma usada aqui no máximo sem revisão, a outra usada com cautela com revisão. É o público do Corolla. Então o Corolla vai quebrar muito menos que uma Land Rover, um Jetta e etc e tal. Porque o público são públicos. Se o pessoal mais jovem, o mais velho, começasse a andar de Evoque, mudasse, o Corolla ia começar a quebrar mais. Porque a molecada ia começar a acelerar o Corolla, não fazer as revisões. O Corolla ia começar a dar mais problema que a própria Evoque. Porque é o público que determina isso, quem usa. E se você pegar os câmbios de câmbio de troca de câmbio CVT de Corolla, é justamente isso. É o cara que tem o perfil um pouco mais esportivo, põe carga num câmbio CVT, que é um câmbio feito para deslocamento, o câmbio não aguenta. Entendeu? Então, assim, o perfil tem muito a ver também, Tem a ver, né? Mas a gente tem que classificar o carro, né? O Corolla ele é uma máquina de deslocamento, certo? Confiável, assim, beleza. Sem Bateu, graça. pegou, vou chegar. Sem graça. Sem graça. Tem um Corolla, nossa, que mosquinha, que radical. É que assim, Vou até ali. quem que você conhece Parei. que fala assim? Você viu o carro do Caralho. seu avô? Pegou o carro do seu pai? Chato pra caramba. Você é louco. Pô, vou descer a serra lá da Mogi Guaçu. Pô, vamos de Corolla, mano. Não, né, velho? Não, entendi. Não, né, velho? Então, mas é que é foda essa referência, cara. Porque sabe por quê? Hoje eu concordo contigo, Thiago. Assim, hoje dá pra olhar pra outros carros e Será tudo que mais. comprar um carro com Calma aí, porra. Vai chegar lá, né, velho? Mas, pra mim, é que eu sei que é foda, cara. Tu sai da favela, mas ela meio que não sai de tu, tá ligado? Então, pra mim, isso daí é o carro dos sonhos, mané, dos moleques. Corolla? Corolla, um Civic. Claro que Isso é o não. carro dos... Cara, dos moleques da minha idade, da minha época, que morava lá no Jacalá. Mas pera. Você tava na época do Brad Pitt, né? O Corolla Brad Pitt, né? Cara, sei lá, tô falando de, sei lá, qual que é o Corolla Brad Pitt? Aquele que tinha uma propaganda com o Brad Pitt dirigindo na... Ah, nem Você não sei, lembra? Nós não estamos vivendo no mesmo mundo, não. Não é possível. Propaganda de carro que me marcou foi Que do época era? Vectra. 2004, eu tô falando. Tá, por aí. É, o Brad Pitt. Tá, não lembrava dessa propaganda aí. Propaganda que me famoso. marcou de carro foi a do Vectra, o filho do vento. E passando com assim, boladão, numa estrada grandona. Eu, caralho, o Vectra é pica, mano. Não, mas era. Sempre gostei também do Vectra, ficava olhando. E gostei também de uma propaganda que tinha do Peugeot 206, de um elefante que o cara ficava olhando que assim, passando um Peugeot 206 bonito, que ele achou bonitão. Aí ele tinha um outro carro lá que ele pegou um elefante e aí o elefante vai sentando, amassando o carro aqui assim, daqui a pouco o carro eu fica lembro, parecido eu lembro. com 206. Foram essas aí que me marcaram. Esse é o auge do automobilismo no país, eu acho. Assim, do automotivo no país. Era bem essa época, cara. Os carros ainda eram manuais, né? O Corolla podia ser um pouquinho mais esportivo, talvez. Pô, carro... Tem carro automático em todas as categorias hoje em dia, não é? Sim. Não é sim. mais um troço assim, nossa, um carro automático, né? Antigamente era um item de luxo, né? Antigamente Era um era. item de luxo. Eu lembro que tinha uns babaca que eles faziam questão que tu soubesse que ele tava dirigindo um carro automático. Por quê? Porque ele botava o braço pra cá, pra lá, não sei o quê. Tentava te mostrar de algum jeito que ele não tava passando margem, entendeu? Eu lembro que, pô, quando eu peguei a primeira BMW, foi a maior decepção, porque eu não queria automático. Eu era moleque, tipo assim, já tava meus 20 e poucos anos, foi o meu primeiro carro bom que eu tive. E eu tinha um Golf, e aí eu peguei uma BMW 320 lá, e era 320? Qual ano? 2000, era 90, foi em 2009, mas o carro era 99. Primeira bolinha. Nossa, você comprou A primeira bolinha. E46 já. E46 320? Isso. 99? 99. E aí, tipo assim, era Puta automático. Eu falei, como é que os caras não fazem um carro manual desse aqui? Tem que ser manual. Pra mim, nem tava na minha cabeça ser um carro automático, era ruim. Tá maluco, pô. Hoje carro manual tem até preguiça. Nessa época, quando eu comprei o Vectra.
Eu não comprei. Meu pai comprou o Vectra e a gente foi configurar o carro. E quando foi configurar, ele comprou um Elegance. Só que eu falei, não, mas pega o manual. Pega o câmbio manual. Não, o carro dessa... Até o cara, o vendedor, chegou e falou assim, não, mas é Vectra Elegance e tem que ser automático, né? Ninguém configura esse carro no manual. Não, pega manual. Aí pegamos o carro, só que era tração dianteira. Enfim. É daquele que o retrovisor ele vem. Será lindo, assim, né, aquele carro, né? Esse é depois. O que a gente pegou foi a próxima geração, a última, que é o Zafira, na verdade. O nosso Vectra não era um Vectra mais, né? Esse era um Vectra genuíno ainda. Mas eu achava esse daí maneiro também, pô. Esse foi o primeiro, que era mais grandão. Depois veio aquele que ele veio mais desenhado, o capô com o retrovisor, que era esse o GLS, o CD. Vectra B. E depois qual que veio depois desse? A gente teve o Vectra, o que vinha lá da Opel, da Vauxhall, lá da Europa, era o Vectra B, né? Se eu não tô enganado. E aí depois, o último Vectra que a gente teve, na verdade, nunca foi um Vectra. Ah, é? Ele foi feito em cima da plataforma da Zafira, que eles trouxeram da Europa. E em cima daquela plataforma da Zafira, eles criaram o Vectra C. Seria talvez o equivalente. E essa foi uma criação assim, brasileira, né? Ainda da GM. Foi um dos últimos carros, eu acho que eles fizeram assim, projetado aqui, se eu não tô enganado. Mas, porra... Depois veio o Cruze, né? Aí veio da Coreia, aí era outro mercado. Ainda Para de fabricar aqui. Então, tem isso, porque não tem... Cada vez menos a gente tem uns sedã. Não vale, os caras só perdem dinheiro. Por quê? Porque o mercado mudou muito, né? Porque o público simplesmente não quer mais. Quando saía aquele Corolla, quantos Corolla você não via na rua? Quantos Civics? Não era aquela briga do Civic e do Corolla? E aí, de repente, aparecia o Fusion, assim, e o Jetta, aquele 2.5. Não era isso que você via na rua? Pô, não era, e depois as BMW? Né? Porque era isso essa época dos anos 2000. Porque, na verdade, hoje o que vende... Antigamente, as SUVs, era a Zafira, eram uns carros ruins. Era um troço esquisito. Os caras começaram a fazer umas SUV agora top. Carro esportivo e SUV. Então, você vai comprar um carro para família. Você vai comprar um carro sedã? Não, você vai comprar um carro SUV. Porque as SUV hoje são carros bons. E antes era trambolho. Então, pô, eu tenho uma família aqui. É melhor comprar uma Cayenne que vai usar eu, minha esposa, minha filha vai atrás bem, do que eu pegar um carro sedã, que vai tudo mais apertado, a mala mais apertada. Então, esse é o motivo principal, que virou o carro da família. Então, é um carro bom para a família. Então, o carro sedã é para aquele cara mais solteiro ou o segundo carro. Eu já tenho um carro SUV e vou ter um carro sedã. Igual eu vendo muita BMW 320, muita. Hoje é um dos carros que eu mais vendo. E a maioria é isso aí. Um segundo carro ou para aquela pessoa solteira. Pessoa família vai para uma X1, vai para uma X2, X4, X3, vai para uma SUV, porque o carro entrega igual um sedã, só que você tem muito mais espaço. Só por esse motivo. A SUV, inclusive, para andar em São Paulo, ela tem a vantagem de ser mais alta, né? Então, tudo raspa aqui. Lembra que naquela época a gente estava... Assim, qual que era o carro que a gente comprava? Ou era hatch ou era sedã, certo? Aí você lembra nos hatches, começou a sair o CrossFox. Começou a sair a Strada Adventure, que eram carros ainda naquela plataforma básica, só que o carro era um pouquinho mais alto, tinha um pneuzinho diferente, né? Aí a galera começou a ver que aquilo fazia mais sentido para as condições da estrada que a gente tem hoje, né? Junta isso ali, depois sai a Tucson. Lembra da Tucson? Lembro. Vendia que nem água, que era um carro barato da Hyundai, acho que fabricado aqui no país, inclusive. E ali a galera começou a fazer essa mudança. Pô, eu não vou comprar mais o sedã, porque o SUV ele tem mais função para mim no meu ambiente, né? E aí a indústria inteira começou a ver nesses SUVs um carro que oferecia mais, custando basicamente a mesma coisa. Então, o público automaticamente foi requisitando esses carros e aí começou a sair o primeiro SUV da Volkswagen. A Toro sai, esses carros maiores baseados em plataformas de caminhonete, de carros mais altos. E não pegar o Fox, trocar a mola, levantar e falar, pô, mas tinha um caminhão. A EcoSport, por exemplo, era em cima do Fiesta. 1.6 não empurrava o carro, você não subia a lomba com o ar-condicionado ligado, você tinha que desligar. Que triste, né? Isso é meio humilhante, não é? Demais. Mas na época era o que os caras conseguiam já faço história. Olha lá, gente, olha lá, já vou tirar um barato. Eu já desliguei muito ar-condicionado pra subir ladeira no meu Ford Ka. O Autozan é assim, cara. O Autozan é 8 kg de torque. Você desliga o carro, parece que liga o nitro. O que aconteceu aqui, né? Mas aí, aí você vê que o que determina o comércio dos carros é o público. É o público. Aceitação, não. Hoje, o meu foco hoje é... sou um cara expert em carro? Não, eu entendo do meu público. O McDonald's é um expert em hambúrguer? Não, ele entende do público que compra o hambúrguer dele.
Então hoje, por que hoje eu sou referência assim, hoje eu me destaco? Porque eu entendo por que meu público gosta. Então eu foco mais no meu público do que na própria parte técnica. Entendo. Porque o que determina, o que vai determinar o que vai comprar, vender, o que vai sair numa loja é o público. Se inscreve no canal, comenta e compartilha. Bora, fio!